Olá, olá, minha gente, boa noite, graça e paz, uma noite abençoada a todos vocês, que a boa e poderosa mão do Senhor vos abençoe de maneira rica, poderosa, de maneira abundante. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Bora lá? Vamos para mais uma live, tratar aqui de um assunto bem interessante, compartilhar uma palavra para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa. E como sempre eu falo, como sempre eu peço a sua ajuda, que não seja diferente hoje. Me ajuda aí, pega aqui essa setinha à sua direita, dispara aí para o máximo de pessoas que você puder. Avisa que eu estou aqui, tá bom? Para poder falar sobre o seguinte tema: a força que nasce no deserto. Você já se sentiu aí com as suas forças indo embora? Parece que você está num deserto interminável, parece que nada funciona, nada dá certo. Pois é, temos algumas lições aqui interessantes para falar sobre esse tema, e eu queria que você compartilhasse com mais pessoas, porque quanto mais pessoas forem abençoadas por essa palavra, melhor, até porque esse é o intuito, né? Então pega aí essa setinha, dispara para o máximo de pessoas que você puder, avisa que eu estou aqui, joga lá no grupo da família, coloca lá no grupo da igreja, né? No grupo de obreiros da sua igreja, avisa lá que tem uma palavra para abençoar o seu fim de noite aqui, tá bom? Nós vamos aí até 11h30 mais ou menos com essa palavra, uns 40 minutos de live para poder abençoar a sua vida, tá bom? Então você pode, primeira coisa, compartilhar essa live com mais alguém. Segundo, você pode interagir aqui, ó, reagir a essa live, vai aparecer a opção de você reagir. Aí você vai clicar aí nos emojizinhos, vão subir aí, isso ajuda a live a chegar mais longe. Você pode dar um alô aqui nos comentários, essa interação faz o algoritmo entender que o conteúdo é bom e acaba entregando, né, avisando para mais pessoas que a gente está aqui ao vivo. Então faça isso aí, por favor, isso vai ajudar muito. Meu amigo, pastor Bruno Albino, forte abraço, meu querido. Deus abençoe, uma honra ter o senhor aqui, exímio pregador, grande pregador, homem de Deus, de um caráter ilibado. Deus abençoe muito sua vida, amigo, tá? Uma honra ter o senhor aqui. Então vamos lá, vamos falar sobre esse tema, a força que nasce no deserto, até porque todos nós temos os nossos desertos na vida, né? Deserto na Bíblia aponta para muita coisa que a gente pode aplicar, né? E vamos trabalhar um pouquinho esse assunto aqui. Para isso, como sempre eu faço, deixa eu compartilhar um texto com vocês, nós vamos usar um texto para isso, texto de Gênesis capítulo 21, a partir do verso 14. Gênesis capítulo 21, pastor Bruno, ô meu amigo, que honra, era para o senhor estar aqui, pelo amor de Deus, privilégio ter o senhor aqui, tá, meu amigo? Deus abençoe muito, obrigado pelo carinho, pela simplicidade, pela humildade em estar aqui, Deus abençoe. O pessoal que está adquirindo selo aí, ó, muito obrigado, apóstola Renata adquiriu um selo, mais alguém adquiriu um selo aqui que eu não consegui ver quem, Anaís Vitória adquiriu um selo. Vai aparecer a opção aí de você adquirir o selo, você não é obrigado a fazê-lo, mas se você quiser fazer, isso também ajuda muito o algoritmo entender que o conteúdo está sendo relevante e entregar para mais pessoas, tá bom? Minha esposa acabou de entrar aqui agora, a Vanessa, já vamos fazer uma live juntos também. Nós já estamos planejando aí um tema bom para fazermos uma live juntos aqui. Ok? Então prepara aí seu papel e sua caneta que eu vou compartilhar com vocês aqui 7 lições rápidas, objetivas, mas que eu acredito que vão abençoar a sua vida. Gênesis capítulo 21, do verso 14 ao verso 21, é um texto muito conhecido, né? Fala-nos do despedimento de Ismael e Agar, quando Abraão decide despedir Ismael e Agar, seu filho Ismael e a sua serva Agar, que ele tomou por mulher, quando Ismael nasce, né, através dela, e logo depois do nascimento de Isaac, Abraão tem que despedi-los. E aí, baseado nesse texto aqui, eu quero compartilhar algumas lições com vocês aí. Então prepara papel e caneta para você, caso você queira anotar alguma coisa, eu acredito que vai ser importante. Meu amigo Rubem Macedo, meu mano, ó, beijão no coração, toda a família, tá? Saudade, meu amigo, um abraço ao povo de Santa Bárbara do Oeste, saudade de vocês. Gênesis capítulo 21, verso 14, diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou um pão e um odre de água, e os deu a Agar, e pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente
afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouvindo Deus a voz do menino, bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E o verso 20, olha como esse verso 20 é interessante. O verso 20 diz assim, ó: e era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Verso 21, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Preste atenção que verso de número 14, verso de número 20 e verso de número 21. A geografia do texto é muito específica, fala de deserto, fala onde aconteceu esse episódio. O verso 14 é mais específico, né? No deserto de Berseba, que fazia fronteira ao sul dos termos ali, onde futuramente seriam os termos da nação de Israel, que aqui ainda estamos no tempo de Abraão, mas ao sul daquela região ali estava Berseba. E é para essa região que Agar vai. Então, por 3 vezes aqui, no capítulo, do versículo 14 ao versículo 21, em 7 versículos aqui, por 3 vezes aparece a palavra deserto. Então fica muito claro aqui onde aconteceu esse episódio. Então, a guisa de introdução, deixa eu só relembrar mais uma vez, que tem muita gente chegando aí, relembrar uma vez o contexto desse texto aqui. O capítulo 21 do Gênesis, ele mostra um momento de transição. Anota isso aí, tá? Capítulo 21 do Gênesis mostra um momento de transição muito importante na vida de Abraão e para a família e a casa de Abraão. O filho da promessa, Isaac, havia nascido e agora Ismael e Agar vão enfrentar uma dura realidade. Por quê? Porque eles precisam ser despedidos. O contexto histórico aqui vai mostrar, deixa eu falar um pouquinho do contexto histórico antes de fazer aplicações práticas, né? O contexto histórico aqui, se a gente for analisar, vai mostrar uma prática que era muito comum naquela região do Oriente Médio. Era muito comum isso aqui. Parece, a gente vê Abraão fazendo isso aqui, eu já vi pessoas pensarem, né? Mas por que Abraão toma essa atitude? Porque isso aqui era comum dentro daquela dinastia patriarcal, daquele tempo, né, patriarcal. Então, heranças, primogenituras geravam muitas tensões. É só você olhar aí na descendência de Abraão, você vai ver entre Esaú e Jacó um problema acontecendo por causa de primogenitura, por causa de bênção. Então, sempre vai ter nesse tempo aqui, né, nesse ambiente cultural dessa época, sempre houve problemas, dissensões, crises por causa de herança, por causa de primogenitura. E Agar sendo uma serva e Ismael sendo filho da serva, Abraão, lógico, não iria compartilhar o mesmo que ele compartilharia com Isaac, que era filho de sua esposa Sara, a mulher que lhe deu o filho da promessa, Isaac sendo filho da promessa, Isaac sendo filho, usando o linguajar mais como o filho legítimo, tanto é que é esse quem Deus pede, o filho a quem tu amas, né, que é Isaac. Então nós temos aqui um momento de conflito, um conflito que era comum acontecer, e Abraão tem que tomar uma decisão muito dura. Ele tem que despedir Ismael e Agar. Então, isso aqui que está acontecendo é algo comum, essa tensão que acontece na casa de Abraão por causa da primogenitura, da herança. Ele tem que despedir Ismael, tem que despedir Agar para ficar com Isaac. Então isso aqui era algo meio que comum naquele tempo, tá? Teologicamente falando, agora vamos para a questão teológica. Teologicamente, o que nós vemos aqui? Então nós vemos aqui a questão cultural. Era comum isso aqui acontecer, essas tensões por causa de primogenitura e de herança. Teologicamente falando, o que a gente aprende com isso aqui, né? Esse episódio, ele mostra o quê? Ele mostra a soberania de Deus em cumprir promessas e, ao mesmo tempo, mostra a graça de Deus em cuidar dos rejeitados. Por quê? Porque culturalmente Ismael era o rejeitado, Agar era rejeitada, e Deus vai fazer uma promessa a Ismael. Deus vai cuidar de Ismael, Deus vai cuidar da descendência de Ismael, vai fazer promessa à descendência de Ismael, ok?
Então isso aponta para quê, teologicamente falando? A gente vê o quê? A graça de Deus sendo aqui manifesta, é Deus estendendo a sua graça aos rejeitados. Isso aqui já é um apontamento para o que aconteceria para todos nós que um dia fomos rejeitados, mas que Deus nos acolheu, ok? Falando nisso, olhando por esse prisma, olhando por esse ponto da história, que é o que eu queria que você olhasse, olhando por esse ponto da história, obrigado, gente, minha digníssima esposa já adiantou aqui, colocou o telefone da assessoria, eu vou fixar aqui, tá? Aproveita, se você não segue ele, segue ela, perdão, se você não segue ela, siga, tá bom? E anota esse telefone aí, eu falei ele por causa do telefone. Anota esse telefone aí, que é o telefone da assessoria. Então, teologicamente, nós vemos aqui a graça de Deus alcançando os rejeitados, Ismael e Agar. E aí agora vamos olhar para a questão do que nós queremos abordar aqui, que é a questão do deserto. Deserto aponta para quê? Deserto aponta para lugar de escassez, lugar de solidão. Só que nesse lugar de escassez, de rejeição, de solidão, para onde Ismael e Agar foram enviados, esse deserto vai tornar-se o quê? Vai tornar-se um palco para a revelação da provisão de Deus. Vai tornar-se um palco para quê? Para um milagre da parte de Deus. Então é ali onde os recursos humanos falham que Deus se apresenta como a única fonte inesgotável de vida. Essa é a lição preciosa para nós aqui, a lição prática. No deserto, onde os recursos humanos acabam, onde nós descobrimos que os recursos humanos são limitados, é nesse lugar que Deus se apresenta como a fonte inesgotável da vida, como provedor em todas as circunstâncias. Para a vida cristã, o que esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina que muitas vezes são nos desertos da vida, nos desertos da existência, que nós descobrimos uma força que só pode vir da parte de Deus, porque se dependesse de nós morreríamos. Se fosse depender aí do recurso que Abraão deu a Agar, se fôssemos depender do recurso que Abraão deu a Ismael, se eles fossem depender disso, eles teriam sucumbido naquele deserto. E aí uma aplicação prática às nossas vidas é isso. A nossa vida, que muitas vezes os desertos existenciais que nós atravessamos, os desertos circunstanciais que nós atravessamos, são neles que nós aprendemos e descobrimos o que? Uma força, uma renovação que só pode vir da parte de Deus. E aí, baseado nisso, essa simples introdução aqui, permita-me trazer 7 lições aqui rapidinhas dentro desse texto. A primeira lição que eu aprendo aqui está no verso 14. O verso 14 diz que Abraão se levantou cedo pela manhã, de madrugada, tomou pão, um odre de água, colocou sobre os ombros de Agar e despediu Agar e Ismael. Entregou o menino e os despediu. O termo despediu aqui é esse mesmo, né? Fez uma despedida, despediu eles. Então o que a gente aprende aqui? Tem um peso nessa despedida. Tem um peso nessa despedida. Abraão obedece a Deus, Abraão ouve a voz da sua esposa Sara e ele despede Agar. Então, ainda que com dor, muitas vezes nós somos encaminhados para os desertos depois de duras despedidas. Guarde isso aqui. Nem sempre nós vamos aos desertos por motivos de pecado, por motivos de transgressões. Não. Tem vezes que despedidas são necessárias, e elas nos levam aos desertos da vida. E há momentos que Deus nos conduz a esses desertos, e aí despedir-se de pessoas que fazem parte da nossa trajetória dói. Mas mesmo com dor, é preciso obedecer. Então, há momentos que a obediência ao propósito, a obediência ao chamado, a obediência à promessa, vai exigir que você abra mão de coisas, de lugares e até de pessoas. E muitas vezes nós entramos em certos desertos por causa disso. E aí tem uma frase de John Stott que eu acho fantástico, até a anotei aqui para poder citar para vocês. Tem uma frase de John Stott que é a seguinte: a obediência cristã não é apenas uma questão de conveniência, mas de confiança no caráter de Deus. Então, de vez em quando, haverá momentos que nós teremos que ter essas despedidas. Essa despedida de Abraão aqui, olha o verso de número 12 do capítulo 21 que diz: porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. E em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada
a tua semente. Mas também do filho dessa serva farei uma nação, por conta da tua semente. Então repare que Abraão, quando despediu Ismael e Agar, ele está obedecendo uma instrução de Deus. Então guarde isso aqui, muitas vezes obedecer a Deus vai doer, obedecer a Deus vai nos fazer, vai nos impulsionar, vai nos conduzir a situações de despedidas. Vai ter que despedir-se de ambientes, de lugares, de geografias, de pessoas, de circunstâncias, mas tudo isso para nos conduzir a lugares onde promessas vão se cumprir. E muitas vezes essas promessas se cumprem nos desertos da vida. Então talvez hajam pessoas aqui nessa live hoje que estão vivendo desertos depois de grandes despedidas. No verso 14 do capítulo 21, Abraão despede Ismael e Agar. E eles então se encaminham para o deserto. E quem sabe há alguém aqui nessa live que está atravessando um deserto depois de uma dura despedida. Doeu você sair do lugar onde você estava. Te feriu, te machucou, sair do ambiente e da ambiência onde você se encontrava. Mas calma aí, nesse deserto que você entrou depois dessa despedida, existe algo maior da parte de Deus para revelar-se na sua vida. Você crê nessa palavra? Você crê que existem momentos que para nós vivermos coisas maiores, nós temos que nos despedir de outras coisas? Então guarda isso aí no seu coração, tá bom? Primeira coisa que a gente aprende aqui é o peso da despedida. Para que Ismael e Agar vivessem esse milagre, primeiro houve uma despedida. E eles estão criando, eles estão obedecendo aqui, aliás, Abraão está obedecendo a Deus quando despede Ismael e Agar. Então nunca se esqueça disso quando você olhar para esse texto. Abraão está sendo, aos nossos olhos, cruel, mas é uma palavra de Deus aqui, ó, não te pareça mal. Por que Deus diz não te pareça mal despedi-los ao deserto? É porque Deus já tinha um plano reservado para Ismael e para Agar. Você pode glorificar a Deus comigo aí nessa live por causa disso? Porque existem despedidas que doem muito, mas fazem parte de um propósito maior. Vou repetir, existem despedidas que doem muito, mas elas fazem parte de um propósito maior. Segunda lição que a gente aprende com isso aqui é a exaustão, ou seja, o fim dos recursos humanos. São nos desertos que nós aprendemos que os recursos humanos, que os recursos que nós nos fiamos neles, eles são falíveis e findáveis. Guarda isso aqui. Os nossos recursos são falíveis e findáveis, mas os recursos de Deus não. Olha o que diz o verso 15: e consumida a água do odre. O odre vazio simboliza o que aqui? O odre vazio simboliza o limite da provisão humana. O odre vazio aqui representa o que? Aquilo que Abraão entregou para Agar e para Ismael havia acabado. Uma aplicação que nós podemos trazer para a nossa vida aqui é o que? É que quando os nossos recursos se esgotam, é que nós aprendemos e descobrimos a nossa total dependência de Deus. Talvez você estava muito apegada a um odre cheio de água. Talvez você estava muito apegada a um odre que estava cheio de água. Mas quem te deu esse odre? Não foi Deus. Quem te deu esse odre? Não foi, não faz parte do propósito esse odre. Esse odre tem um tempo, esse odre tem um limite. Ele enche, mas ele vai ter que se esvaziar. Isso aponta para o recurso humano, a exaustão do recurso humano. Tem uma frase de Spurgeon que eu acho fantástica, né? Spurgeon, certa feita, escreveu que nossas extremidades são o início das oportunidades de Deus. Guarda isso aí. Nossas extremidades, ou seja, quando nós chegamos aos nossos extremos, isso é apenas o início da oportunidade de Deus para nos fazer viver coisas maiores. Então, eles vão para o deserto e o odre acaba. E aí, mais uma vez, eu não vou dizer que eu acho, porque eu tenho certeza que algumas pessoas que estão nessa live aqui estão com seu odre vazio, o odre do recurso. Recurso que chegou através da finança, recurso que chegou através de uma porta que aparentemente era muito grande, e agora as coisas vão se esgotando, vão acabando, e quando a água do odre acaba, isso nos mostra o limite daquilo que nós temos. Dinheiro tem limite, amizades têm limite, tudo que envolve recurso humano tem limite. Mas é quando nós chegamos nesses extremos que nós vemos, então, oportunidades de Deus. A segunda lição que a gente aprende aqui com esse texto, então, é que o odre vazio aponta para o quê? Para os limites da provisão humana. Muitas vezes nós só viveremos algo extraordinário da parte de Deus quando
aquilo que nós nos apegamos tanto acaba. Aquilo que nós confiamos tanto acaba. Ok? A frase, a apóstola Renata pediu para eu repetir a frase de Spurgeon é: nossas extremidades são o início das oportunidades de Deus. As nossas extremidades, ou seja, quando chegamos ao nosso extremo, as nossas extremidades, na verdade, elas são o início das oportunidades de Deus. Uma terceira lição que nós aprendemos aqui com esse texto é o clamor no meio do deserto. Por quê? Porque quando a água do odre acaba, olha o que diz: quando a água do odre acaba, verso 16, ela sentou-se, afastou-se de distância de um tiro de arco e disse: que eu não veja morrer o menino. Então ela assentou-se, levantou a voz e chorou. Talvez se a água não tivesse acabado, ela não clamaria. De vez em quando a água acaba para que a nossa alma se esvazie. A água acaba para que a nossa alma coloque para fora aquilo que a gente está sentindo, para que nós coloquemos para fora aquilo que a nossa alma está sentindo. Agar ergueu a voz e chorou. Agar se distancia do filho e, incapaz de vê-lo morrer, porque ela não quer ver o menino morrer, ela clama em desespero. A aplicação que nós aprendemos aqui: chorar diante de Deus não é sinal de fraqueza, não, é expressão de fé. E talvez esse deserto tenha feito você chorar, né? Aliás, existem pessoas que estão chorando no meio desse deserto. Situações extremas. Gente que está igual a Agar: não quero nem ver o final dessa história. O que a Agar está fazendo aqui, que eu não veja morrer o menino, eu não quero nem ver no que vai dar isso. A gente está dizendo o seguinte aqui: eu não quero ver o final dessa história, porque eu não consigo enxergar uma saída, não consigo enxergar uma solução. E até quando a gente acha que não tem mais o que fazer, existe alguma coisa que a gente pode fazer. Vou repetir: quando a gente acha que não há o que fazer, ainda existe alguma coisa que a gente pode fazer. O quê? Clamar. Ela clamou a Deus no meio daquela situação. Ela ergueu a sua voz e chorou, na verdade, né? E esse choro foi ouvido por Deus. Esse choro foi recebido por Deus. E aí a gente aprende mais uma lição aqui, uma quarta lição. Qual a quarta lição que a gente aprende aqui? É que Deus ouve clamores em meio ao deserto. Então, o foco dessa live aqui, o tema dessa live, é a força que nasce no deserto. Você vai descobrir que no meio desse deserto, você tem força para clamar. Você vai descobrir que quando a água do odre acaba, você ainda tem força para clamar. Você vai descobrir que quando você não consegue enxergar um final para a situação, uma solução para a situação, você ainda consegue clamar. Você ainda tem força para clamar. E clamor não tem a ver com a altura da voz que você está expressando, tem a ver com a angústia que sai da sua alma, tem a ver com a força que sai da sua alma e não da sua garganta. Isso é clamor. Ok? E Agar ainda tem essa força para clamar. E o que é interessante é que Deus ouve esse clamor. Porque olha o que diz o verso 17: e ouviu Deus a voz do menino. Deus não ouve só o choro de Agar, mas Deus também ouve a voz do menino. E o texto é muito claro: ouviu Deus a voz do menino. Isso mostra a atenção de Deus aos detalhes. Deus ouviu o clamor, Deus ouviu o choro do que estava morrendo. Deus ouviu o choro do que estava se esvaindo, porque o garoto estava quase morrendo. E Deus ouviu o choro do garoto, Deus ouviu a voz do menino, Deus ouviu a voz daquele garoto em choro. Isso é muito interessante para nós, porque guarda isso aqui no seu coração, por favor, anota essa frase aí. Nossas orações, nosso clamor, ainda que frágeis, eles encontram eco no céu, eles reverberam no céu. O clamor mais fraco que sai da sua boca, ele ainda consegue reverberar no céu, ele consegue ecoar no céu. Eu vou repetir isso aqui porque eu sei que Deus está respondendo a oração de gente aqui. O clamor mais fraco que sai da sua boca, ele ainda consegue reverberar no céu. Os céus escutam esse clamor. Os céus escutam esse clamor. E Deus ouviu a voz do menino. Gente que está nessa live aqui, Deus te colocou aqui só para dizer isso. Eu ouvi a voz do que estava morrendo. Eu ouvi a voz do que estava acabando, eu ouvi a voz do que estava fenecendo, eu ouvi a voz do que estava se esvaindo, eu ouvi a voz daquilo que não tinha mais solução. Eu ouvi a voz. Ministérios que estão clamando, famílias que estão clamando, casamentos clamando, sonhos clamando, projetos chorando. Deus está dizendo: eu sou Deus que ouço. Até porque o nome Ismael significa Deus ouve, né? Então cumpriu-se aqui literalmente. O nome do garoto agora faz jus à situação que ele está vivendo.
É o propósito, Deus ouviu. Deus ouviu. Você vai descobrir que nesse deserto Deus ouve as suas orações, Deus ouve os seus clamores. Eu sei que se a gente abrisse oportunidade aqui, o que não faltaria eram testemunhos de pessoas que viveram isso na prática. Gente que viveu isso por esses dias, no meio de situações, dos reveses mais violentos que você estava atravessando. Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu o clamor do menino. É o que o texto diz pra gente. E aí, guarda isso aqui, anota isso aí, Deus sempre ouve. Deus sempre ouve. E aí tem uma frase, eu gosto de usar frases, né, de pensadores, o que é meu, o que não é meu é meu. Grande D.A. Carson, né, que é um grande comentarista, eu tenho aqui vários materiais de Carson, né, D.A. Carson, ele tem uma frase fantástica. Ele diz o seguinte, que a oração, ela não é poderosa em si, mas ela se torna poderosa por causa daquele que ouve. Olha isso aqui. Olha isso aqui, a oração em si ela não é poderosa, né? A oração em si, ela não é poderosa. Ela se torna poderosa por causa daquele que ouve, por causa do Deus que ouve. Então uma oração feita, mas que não é dirigida a Deus, ela não tem o mesmo poder, não tem a mesma força. Então a oração ela se torna poderosa não por causa de nós que estamos clamando, mas por causa daquele que está ouvindo. Ah, me ajuda aí. A oração se torna poderosa não por causa de quem está clamando, mas por causa de quem está ouvindo. Então, quando você clamar, quando você chorar, quando você orar, lembre-se disso. O grande poder desse clamor, dessa oração e desse choro não está apenas no ato, mas está em quem ouve, nos ouvidos que estão chegando esse clamor. Nos ouvidos que estão chegando esse clamor. E uma coisa que eu posso te afirmar, no meio dos desertos da vida, você vai aprender que existe uma força no clamor, existe uma força na oração, existe uma força no choro. E essa força vem não de nós, mas de quem está ouvindo. Essa força vem dos ouvidos eternos que estão recebendo esse clamor. Então Ismael clamou e Deus ouviu. E aí nós temos uma quinta lição aqui, que é o quê? Que é a intervenção de Deus. Verso 17, verso 18 diz assim: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Aí o verso 19 diz que Deus abriu os seus olhos, e ela então consegue enxergar um poço de água. Mas perceba que antes do poço de água, ela tem que erguer Ismael. Me ajuda aí, pega isso aí. Antes dela encher o odre com a água do poço que Deus mostra para ela, primeira ordem de Deus é: vai lá e levanta o garoto, vai lá e ergue ele, vai lá e levanta ele. Isso aqui mostra o quê? A intervenção de Deus. E Deus fala assim: levanta ele, porque dele eu farei uma grande nação. Então melhor do que a provisão é a promessa. Olha o que Deus diz: ergue o garoto, levanta ele, porque tem uma promessa, dele eu farei uma grande nação. É melhor você ter uma promessa sem provisão do que ter uma provisão sem promessa. Vou repetir, é melhor você ter uma promessa sem provisão do que ter uma provisão sem promessa. Porque a promessa sempre é maior do que a provisão. A promessa sempre é maior do que a provisão. E Deus diz assim: vai lá e levanta o garoto. Então antes da água, vem o levantar. Antes de Ismael beber da água que Deus mostrou para Agar, vem uma mão estendida para levantar Ismael, porque nós temos dois prismas aqui. Nós temos o prisma de Agar e temos o prisma de Ismael. Nós temos aqui quem está levantando e quem está sendo levantado. Então eu vou aplicar nos dois pontos aqui. Deus vai te usar para levantar gente no deserto. E Deus vai usar gente para te levantar no deserto. Deus vai usar você para levantar pessoas no deserto. E Deus vai usar pessoas no deserto para levantar você. Eu preciso saber quem está comigo nessa palavra aí. Deixa um amém aqui, deixa um glória a Deus, reage aí, ó, coloca uma chaminha de fogo, reage a essa live aí. Porque isso aqui é muito, muito forte. Isso aqui é muito forte. Melhor do que você ter a provisão é você ter a promessa. Deus fala assim: vai lá, Agar, estende a mão e levanta o garoto. Você crê que essa noite é profética? Você crê que você está nessa live aqui não por acaso, mas porque Deus tinha uma palavra para você? Então eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Antes da provisão, Deus vai enviar uma mão estendida. Antes da água no odre, Deus vai enviar uma mão para te levantar no meio desse deserto. Vai lá, Agar,
Levanta. Isso mostra o quê? Isso mostra a intervenção da graça, como eu disse aqui. É Deus dizendo, olha, eu tenho promessa na vida desse garoto, Agar. Levanta ele. Ergue ele. Ergue ele. E aí Agar vai lá e vai levantar o garoto. Ok? E aí o que é interessante demais é que está no verso 19, é a sexta lição que nós aprendemos aqui. Isso, meu amor, a Vanessa colocou aqui, ó, antes da provisão, Deus vai enviar uma mão estendida. Exatamente isso. Exatamente isso. Pastor Toniel, meu amigo, o senhor me abandonou. Deus te abençoe, meu irmão. Saudade do senhor, viu, amigo? Beijão no coração, pastor Toniel. Grande pregador, grande pregador. Tá aqui. Olha o que diz o verso 19, gente. O verso 19 diz assim, abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água e foi, se encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Meu amigo Álvaro, um beijo no coração, Álvaro. Presta atenção nisso aqui. Abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. O que é interessante? É que Deus não precisou mandar a provisão já estava ali, era só Agar que não estava enxergando. Agar teve que não enxergar a provisão para ouvir a promessa. O poço já estava ali, ela só não estava vendo. Mas o fato dela não ver aquele poço fez ela clamar, o fato dela não ver aquele poço fez ela chorar, o fato dela não ver aquele poço fez Ismael clamar, fez Ismael chorar, e Deus ouviu a voz do garoto, ratificou a promessa. Então ela não ver o poço fez ela primeiro ouvir a promessa. Ela não ver a provisão que já estava ali fez ela primeiro ouvir a promessa. Tinha um poço no meio daquele deserto, é a sexta lição que a gente aprende. A provisão já estava ali, era só Agar que não estava enxergando. Aí Deus então abre os olhos dela para que ela possa enxergar. A aplicação prática para nós disso aqui é muito simples. É que muitas vezes a resposta já está diante de nós. Nós só precisamos enxergá-la melhor. E aí Deus tem que abrir os nossos olhos. Deus tem que abrir a nossa mente. Deus tem que abrir o nosso coração. Que Deus abra seus olhos. Que você consiga enxergar provisões que já estão aí do seu lado. Foi o que aconteceu na multiplicação de pães e peixes. A primeira multiplicação, João capítulo 6. Filipe chega para Jesus e fala, olha, tínhamos que ter 200 dinheiros aqui, 200 denários para comprar pão para esse povo. Mas André fala assim, tem um moço aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Muitas vezes nós ficamos desesperados por aquilo que não temos e não conseguimos enxergar aquilo que nós já temos. Então o desespero muitas vezes cega, fecha a nossa visão, fecha a nossa mente, fecha os nossos olhos. E Deus então teve que abrir os olhos de Agar para que ela pudesse enxergar aquilo. Assim como os discípulos no caminho de Emaús, lembra dos discípulos no caminho de Emaús, que não reconheceram Jesus até que seus olhos fossem abertos. Agar, do mesmo jeito, só reconheceu o poço, só percebeu a fonte depois que Deus abriu seus olhos. E aí, deixa eu citar mais uma frase aqui, dessa vez do grande Martyn Lloyd-Jones, né? Reverendo Martyn Lloyd-Jones, fantástico. Ele tem uma frase fantástica sobre esse episódio aqui. Ele diz o seguinte, que o maior milagre não é Deus criar novas coisas, mas abrir nossos olhos para vermos a realidade daquilo que Ele já providenciou. Eu vou repetir, o maior milagre não é Deus criar novas coisas, mas abrir nossos olhos para que vejamos a realidade daquilo que Ele já providenciou. Então vou liberar uma palavra profética aqui. Deus vai abrir a sua visão para você enxergar o que já está aí diante de você, o que já está no ambiente onde você está, o que já está aí ao seu redor, já está, só falta você enxergar. E Deus vai começar a mostrar isso para pessoas aqui. Você vai enxergar portas onde antigamente não tinha, você vai enxergar poços onde você olhava e aparentemente não via. Não é que não existe, já está aí. É só uma questão de Deus abrir a sua visão, de Deus te fazer enxergar. E então Agar tem os seus olhos abertos e ela então consegue perceber que já tem um poço ali. Meu amigo Saulo, já tem um poço aí, já está aí na frente, a provisão já está aí. O problema é que muitas vezes as circunstâncias nos cegam. E aí é só no ápice do deserto que nós conseguimos enxergar a força da visão, o poder da visão. Então muitas vezes o problema está aí, que nós não conseguimos enxergar, mas já está aí na nossa frente. O tema dessa live é esse, né? A força que nasce no deserto. E uma das forças que nasce no deserto é isso. É o quê? É o poder de enxergar coisas que antes nós não enxergávamos.
O deserto tem essa capacidade de nos fazer enxergar coisas que antes nós não enxergávamos. Então, vou liberar palavras proféticas aqui. Você vai começar a enxergar pessoas que você não enxergava. Você vai começar a enxergar oportunidades que você não enxergava. Você vai conseguir enxergar situações que você não enxergava. Você vai conseguir enxergar comportamentos que você não enxergava. Deus abriu os olhos de Agar no meio daquele deserto. Ela encontrou um poço, ela viu um poço que já estava ali. Ok? Pega essa palavra para você aí. E a gente já vai partir para a conclusão, porque eu falei que a live hoje seria rápida. A gente vai encerrar aqui 11h30. Mas antes de eu encerrar essa live aqui, minha amiga pastora Rosa Bonfim, beijo no coração, minha amiga. Deus abençoe muito a sua vida, tá? Pastora Rosa já estuda comigo há pelo menos aí, uns 5, 6 anos. Pastora Rosa estuda comigo. Prazer ter você aqui, minha amiga. Deus abençoe sua vida, tá? E outros que estão aqui, que já fazem parte da Academia Querix faz tempo, tá? Estão acompanhando todo esse processo aí. Minha gente, antes de eu falar do 7º ponto aqui, e esse 7º ponto é interessante demais, porque está no verso 20 e verso 21. Uma coisa que a gente passa às vezes apercebido no texto, verso 20 e 21 diz assim: e era Deus com o moço. Meu amigo Enio, forte abraço. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto. Então, vamos lá. Eu já vou fazer uma última aplicação aqui. Mas antes disso, nós abrimos as inscrições para o grupo de WhatsApp da Academia Querix. E a partir de amanhã, 17 de setembro, eu vou iniciar uma nova série de estudos, tá? Uma nova série de estudos. Eu queria muito que você prestasse atenção nisso aqui. Nós vamos estudar sobre o seguinte tema. Vamos estudar as parábolas de Jesus. Vamos estudar as parábolas de Jesus, decifrando as parábolas de Jesus. Esse vai ser o tema, decifrando as parábolas de Jesus. São mais de 40 parábolas, então não vai dar para tratar de todas. Então vou fazer várias etapas. Nos próximos meses, nas próximas semanas, nas próximas entre 6 e 8 semanas, eu vou trabalhar 10 parábolas de Jesus. Eu vou ministrar sobre 10 parábolas. Vou pegar as 10 mais difíceis, de interpretação mais complicada, e vou trazê-las aqui para nós. Então serão 10 parábolas. Eu vou fazer 10 lives aqui. Qual o diferencial do grupo? É que essas lives que eu faço aqui, por exemplo, essa palavra está te abençoando. Só que ela não fica aqui. Ela não fica aqui no meu Instagram, ok? Ela não fica aqui no meu Instagram. Eu não deixo salvo aqui. Por quê? Porque toda live que eu faço aqui, eu salvo ela em MP4 e mando lá para o grupo. Então os irmãos que fazem inscrição para participar do grupo, elas recebem essas lives, recebem o esboço da live. Então, por exemplo, eu estou ministrando para vocês aqui, o esboço do que eu estou falando está aqui. Amanhã cedo, essa live de agora vai estar lá no grupo, já no grupo número 10, que é o grupo 10 da Academia Querix, já vai estar lá a live e o esboço. Então vou mandar a live, vou mandar o esboço. Então você que é pregador e você precisa às vezes de recurso, você precisa de uma palavra, eu já estou te dando aqui um pontapé inicial. Você tem a live para você poder assistir e você tem o esboço da mensagem. É só você acrescentar aí o seu tempero, acrescentar as suas aplicações e pregar na sua igreja e compartilhar, ok? Então, se você ainda não faz parte do grupo da Academia Querix, as inscrições estão abertas. Então, no próximo bimestre agora, eu vou trabalhar as parábolas de Jesus, decifrando as parábolas de Jesus. Decifrando as parábolas de Jesus, ok? Então, você vai receber o quê? Todas essas 10 aulas, vai receber os 10 esboços dessas aulas, vai receber mais 10 esboços de mensagens inéditas, vai receber o quê? Indicação de livro, você vai receber muita coisa lá nesse grupo. Então se você quiser fazer a sua inscrição, receber essa live de hoje inclusive, e as demais que eu vou fazer, é só você entrar em contato aqui, ó, 21 99 320 1700. 21 99 320 1700. Vem para a Academia Querix, ó. O Eliel está dizendo aqui, ó, a Academia Querix mudou meu ministério. Ô, pastorzão, obrigado pelo carinho, tá? Pastor Eliel, que é um príncipe também, está dando aqui o testemunho dele. Obrigado, Deus abençoe. Meu amigo pastor Vitor Sena, que sempre participou também, está falando aqui, ó. Então, isso, meu amor, muito obrigado. A Vanessa está me lembrando aqui. Nós vamos ter 2 mentorias via Zoom, tá? Que aí é grupo fechado, é só para quem está no grupo. Nós vamos ter 2 mentorias aí
onde eu vou responder perguntas, onde eu vou interagir com vocês. E o pessoal que estuda comigo sabe. Eu falo assim, ó, vai ser 1 hora de mentoria, 1h30, 2 horas. Quando eu começo, eu não paro mais, eu vou embora. E aí o pessoal vai interagindo e a gente vai falando. Então nós vamos colocar no grupo lá depois o tema para o pessoal poder escolher. Por exemplo, teve uma mentoria que nós fizemos e falamos sobre dízimo, oferta e primícia. Né? Teve mentoria que nós fizemos sobre talento, sobre chamada, sobre propósito, sobre identidade. Então a gente sempre está caminhando aí sobre mensagem cristocêntrica. Então você que quer participar, olha quanta coisa você vai receber. Você vai receber 10 aulas sobre as parábolas de Jesus, você vai receber os 10 esboços dessas aulas, vai receber mais 10 esboços de mensagem, então são 20 esboços na verdade. Vai receber indicação de livro, ainda vai ter mais 2 aulas exclusivas pelo Zoom, pelo aplicativo Zoom, comigo. Durante esse período aí, nós vamos ter 2 encontros aí, tá bom? Então, ó, vamos lá, que é um tempo muito precioso, tá? Apóstolo Renato tá dizendo aqui, o meu esposo me chama de Renanzinho, ô minha amiga, Deus abençoe sua vida, obrigado, saudade de vocês. E depois nós vamos falar aqui, apóstolo, do projeto do Natal Solidário, tá? Porque a apóstola Renata, ela faz um trabalho sensacional, um trabalho extraordinário lá em Cajamar, São Paulo, onde a igreja dela está estabelecida, e ela faz um Natal solidário. Ela ajuda crianças, dá presente, aluga brinquedos, e nós vamos fazer uma campanha aqui. Eu vou usar meu Instagram para isso, a apóstola Renata já está com a gente há muito tempo. Nós vamos ajudá-la a levantar esse recurso para fazer essa obra social aí, tá? Eu e a Vanessa, nós gostamos muito de fazer obra social, e nós vamos estar juntos nesse projeto aí, nós vamos fazer o que nós pudermos aí, enviar uma oferta da Academia Querix também, para poder te ajudar a fazer essa obra aí, tá bom, minha amiga? Mais pra frente a gente conversa, nós estamos no final de setembro ainda, quando for aí no meado de outubro, a gente conversa melhor, mas nós vamos fazer uma força-tarefa aí para ajudar nesse trabalho do final do ano, tá bom? Então você que não está no grupo e quiser participar, o telefone está aqui, ó, 21 99 320 1700. 21 DDD 99 320 1700, é o número da assessoria. Inclusive, você que quer nos convidar para ministrar e saber sobre mentoria pessoal também e outros trabalhos que a gente tem, é só chamar aqui no 21 99 320 1700, tá? Lembrando que as vagas para o grupo, nós só temos mais 20 vagas, depois a gente fecha, tá? Só temos 20 vagas para quem quiser participar do grupo. Então, se você quiser, é só chamar aqui, ó, 21 99 320 1700, número da assessoria. 21 99 320 1700, só temos mais 20 vagas para o grupo. Então, fechando aqui sobre Ismael e Agar, quais foram as lições que nós aprendemos? Primeiro, a dor da despedida. Agar vai para esse deserto depois de ter que despedir-se de Abraão. Ok? Abraão despede Ismael e Agar. Então, um momento de dor, de rompimento, que faz eles caminharem para o deserto de Berseba. A água do odre acaba, isso fala de quê? Da exaustão, do fim dos recursos humanos. Depois nós vimos aqui o clamor em meio ao desespero. Ok? Depois nós vimos o quê? O Deus que ouve no meio do deserto. Vimos o quê? A intervenção, quando Deus fala assim, levanta o menino. Antes de pegar água do odre, antes de encher o odre de água no poço, levanta o garoto. Depois nós vimos Deus abrindo os olhos de Agar, ele enxergando um poço no meio daquele deserto. E tem uma última lição para nós aqui, para encerrarmos essa live. Que lição é essa? Está no verso 20 e verso 21, o texto diz assim: e era Deus com um moço que cresceu e habitou no deserto, foi flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E aí a descendência de Ismael vai crescer e príncipes nasceram a partir da descendência de Ismael. Não vou entrar aqui em contexto histórico, mas eu quero só te mostrar que Deus agiu com graça e com favor na vida desse rejeitado chamado Ismael. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui é o verso 21, que diz assim: e era Deus com o moço. Isso fala o quê? Isso fala da presença de Deus no meio daquele deserto. Ele habitou no deserto, ó, tanto o verso 20 quanto o verso 21 diz assim, que ele cresceu e habitou no deserto. O verso 21, e habitou no deserto. Então, por 2 vezes, deserto está atrelado diretamente à vida de Ismael. Ismael foi um homem de deserto, mas o texto diz, e Deus era com o moço. Guarda isso aqui, a narrativa termina destacando o quê? A presença de Deus naquele deserto junto com Ismael. Então, pega no seu coração isso aqui, tá? A verdadeira força no deserto não está nos recursos, não está na fonte, está em quê? Está na presença de Deus. Então, mais importante do que o lugar onde você está, é quem está com você. Vou repetir, mais importante do que o lugar onde você está, é quem está com você. Você pode estar no lugar mais ermo do planeta, você pode estar no lugar mais inóspito do planeta.
Se Deus estiver contigo, está tudo resolvido. Martinho Lutero tem uma frase fantástica. Lutero, certa feita, disse que um trono sem Deus é uma masmorra com Deus é um trono. Um trono sem Cristo vira uma masmorra, mas uma masmorra com Cristo pode virar um trono. Então, mais importante do que o lugar é quem está contigo, ok? Aí o Rafa está dizendo aqui, eu me converti numa pregação sua, oferta de Ana. Ô, queridão, que testemunho lindo. Deus abençoe sua vida, tá? Você não sabe como isso edifica a nossa fé. Deus abençoe sua vida, irmãozão. Um forte abraço, viu? Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua casa. Glória a Deus pela sua vida, tá bom? Obrigado por ter dado esse feedback aqui, isso é muito necessário. Então repare que Ismael está no deserto, mas o Senhor está com Ismael. Era Deus com o moço naquele deserto. E aí, para fechar, permita-me citar aqui uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz algo fantástico, meu amigo reverendo Hernandes, né? Ele diz o seguinte, que a presença de Deus não evita desertos, mas transforma desertos em lugares de vitórias. Tá? Vou repetir essa frase aqui. A presença de Deus não evita desertos, mas transforma desertos em lugares de vitória. A vida vai te proporcionar desertos. A vida vai te conduzir a desertos. Mas mais importante do que o lugar onde você está, é quem está com você. E repetindo aqui a frase de Lutero, um trono com Cristo vira uma masmorra, mas uma masmorra com Cristo pode virar um trono. Então não sei que situação, que lugar você se encontra. Mais importante do que isso é quem está contigo aí. E para a gente fechar então essa linha de raciocínio, né? A história de Agar e Ismael nos mostra o quê? Que os desertos não são apenas lugares de dor, mas são lugares de revelação. Desertos não são apenas lugares de dor, também são lugares de revelação. Ok? Deus abençoe sua vida muitíssimo, que você receba direção de Deus nos desertos. Ah, irmã Isa, obrigado aí por ter comprado um selo. Deus abençoe sua vida, minha querida. Muito obrigado, tá? Preste atenção nisso aqui. No odre vazio, nós aprendemos os nossos limites. Mas no choro, nós descobrimos que Deus ouve. No choro, nós descobrimos que Deus ouve. No poço, nós experimentamos a provisão que já estava disponível. Ok? Então a força que nasce no deserto, ela não vem de nós, mas do Deus que abre caminho nos desertos da vida. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Amanhã às 10h45 da noite eu estou aqui de novo. Fica atento que eu vou divulgar qual parábola que nós vamos estudar. Eu vou fazer uma enquete aqui, vou colocar aqui e vou deixar até amanhã, meio-dia mais ou menos a enquete aí, para vocês escolherem uma parábola. E a parábola que vocês escolherem, eu vou colocar aqui as opções, vou colocar 3 opções, a parábola que vocês escolherem vai ser a parábola que eu vou tratar amanhã à noite, tá bom? Mas fica atento. E só, mais uma vez, batendo na tecla aqui, as inscrições para o grupo da Academia Querix estão abertas, só temos 20 vagas, tá bom? Tá aqui, ó, 21 99 320 1.700, 21 99 320 1.700, só temos mais 20 vagas. Alguém perguntou aqui se o Pregadores com Propósito vai estar aberto de novo. Eu vou abrir pela segunda vez, aliás, pela terceira vez, a mentoria Verbum. Quem participou da mentoria Verbum comigo na última turma? A mentoria Verbum foi simplesmente fantástica. Vai ser via Zoom também, via Google Meet, na verdade. Então eu vou abrir de novo a mentoria Verbum. Meu amigo Álvaro, beijão no coração, Deus te abençoe, tá? Tô contando contigo amanhã aqui, amigo, tamo junto lá no grupo. Então eu vou abrir de novo nos próximos dias aí a mentoria Verbum. Você que fez a mentoria Verbum, depois você dá um feedback, tá? Se você me permitir, eu vou usar o seu depoimento para poder incentivar outras pessoas. Eu vou abrir de novo a inscrição para a mentoria Verbum, um valorzinho uma inscrição muito simbólica pelo conteúdo que você vai receber, tá? Então amanhã eu vou falar aqui sobre uma parábola de Jesus, vou colocar a enquete no meu story, você vai lá, participa e fica atento que eu vou divulgar o cartaz e amanhã às 10h45 vai ser a nossa primeira live da série de lives Decifrando as Parábolas de Jesus. Vai ser fantástico, ok? Decifrando as Parábolas de Jesus. Então estou contando com vocês, amanhã 10h45 da noite estou de volta. Fica atento, tem um grupo de WhatsApp também, que esse grupo é gratuito, você não paga nada para estar nele. E lá eu mando as informações, lá o conteúdo que eu mando lá são as informações daquilo que vai acontecer. Live, mentoria, ok? Então sempre estou mandando lá. Você que quer ficar por dentro
dessas informações, que lá você vai receber o anúncio. Às vezes o Instagram não vai te entregar aqui, mas se você estiver nesse grupo lá do Querix News, você vai receber informação, vai receber lá a informação de que eu vou fazer live. Tá bom? A gente manda às vezes o link lá da live ao vivo, só você clicar e entrar. Então, de vez em quando eu mando um conteúdo exclusivo também. Se você quiser, tá na minha bio o link, tá? Tá na minha bio, beleza? O grupo Querix News, esse é 100% gratuito. O Academia Querix não, você tem uma inscriçãozinha que você paga para receber esse conteúdo exclusivo. Lá no Querix News você vai receber todas as informações aí do que vai acontecer aqui na minha rede social, na rede social da Vanessa e nas demais coisas que a gente faz, os trabalhos que a gente faz, nossa agenda, a gente sempre divulga lá também. Então é um lugar que você vai receber informações sobre o nosso ministério e sobre o que a gente está fazendo na Academia Querix. Ok? Um último anúncio aqui, antes que eu me esqueça, eu vi a Leia aqui, eu já estava esquecendo. Em março do ano que vem, nós estamos saindo com a Caravana Querix, Egito e Israel. A Caravana Querix. Você que não conhece a Terra Santa ainda, você que não conhece a historicidade que há no Egito, faça esse investimento na sua vida. Vem para a Caravana Querix com a gente, tá bom? Nós vamos sair em março de 2026, uma caravana pujante, forte. Vamos aprender muito, vamos aprender, vai ser uma imersão em loco. Cada lugar que a gente parar, eu vou ministrar uma palavra referente ao lugar que nós tivemos, algum episódio bíblico que aconteceu ali. Já pensou? Você aprender sobre as tábuas da lei lá no alto do Monte Sinai? Pois é, nós vamos subir o Monte Sinai. Já imaginou você passar pelo canal de Suez, as águas de Mara? Você vê onde Deus transformou águas salgadas em águas potáveis? Nós vamos fazer todo esse trajeto aí. Já imaginou você estar no lago de Tiberíades, onde Jesus multiplicou peixe e pão, e você está lá no Monte das Bem-aventuranças, no Jardim do Sepulcro, você participar de uma ceia. Eu quero ministrar essa ceia lá no Jardim do Sepulcro. Você vai ver o sepulcro na sua frente, o Calvário atrás, e você participando da ceia, do cálice, do pão. Imagina bem você indo no Jordão, onde Jesus foi batizado. Então vai ser algo simplesmente extraordinário. O valor está muito acessível. A Leia está aqui, ela que é a responsável pela Aral Tour, representante da Erex Tour também, que são as empresas que estão no comando dessa caravana. Então vamos lá. Na minha bio tem o link, é só você clicar lá no link que está na minha bio, e no meu feed está lá fixado o cartaz da caravana, está no perfil da Vanessa também, está fixado lá o perfil da caravana. Faz lá um orçamento, manda pra gente uma mensagem, você vai receber todo o itinerário lá, tá bom? Da caravana, por onde nós vamos passar, vai receber lá a questão dos valores, e eu tenho certeza que vai ser um tempo extraordinário, um tempo fantástico, de muito aprendizado, tá bom? Então estou esperando vocês, você que quer realizar esse sonho aí, vamos lá, porque o câmbio tá baixo, a alerta da informação e o dólar tá mais fácil, mais acessível, então vamos lá, beleza? Gente, ó, beijão no coração, Deus abençoe a vida de vocês, e até amanhã, às 10h45, de novo, falando aqui sobre uma parábola de Jesus. Forte abraço, gente!